Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos estar batendo um papo com o Dr. Francisco Neto, que vai estar tirando suas dúvidas a respeito do tema de direito tributário. Olha só, imposto sobre a transmissão, causa-morte e doação. Esclarecimentos sobre a sistemática do tributo. Dr. Francisco, que bom ter você aqui no nosso programa mais uma vez. Dr. Flávio, queria primeiramente agradecer mais uma vez, pela oportunidade de estar podendo trazer mais um assunto, dessa área tão importante na sociedade, que é o direito tributário. E com um tema que é muito relevante, é diário, é rotineiro, o ITCMD. Então estou voltando aqui para trazer alguns esclarecimentos sobre esse tributo que a gente se depara quase que diariamente com ele. E do que se trata, o ITCMD? Então, o ITCMD ele é a sigla para a denominação Imposto sobre a Transmissão, Causa-Morte e Doação, que é um imposto de competência estadual, ou seja, os estados e o Distrito Federal é que possuem competência para cobrá-lo, E a gente se depara com ele pelo menos uma vez na vida, Seja na questão causa-mortes, que é quando a transmissão de bens de uma pessoa que faleceu para seus herdeiros, no caso, quando os pais falecem, passam os seus bens para os herdeiros, que geralmente são seus filhos, E no caso da doação, quando alguém, uma figura, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, ela transmite algum bem ou direito, para alguma pessoa. Isso, claro, para acontecer tem que ser uma transmissão entre pessoas vivas, o que a gente chama de transmissão inter vivos. Então o imposto ele deve ser pago da doação quando se transmite entre pessoas inter vivos e no caso, na causa-morte, quando uma pessoa vem a faltar. Isso. Aí é que tem que fazer esse pagamento desse tributo, Isso. E quem são os contribuintes? Bom, porque o morto não paga a conta, Não. Quer dizer, em regra não sei que ele tenha deixado bens também, Isso, a gente fala que o seu espólio, que é como se denomina o conjunto de bens que ele deixou, é quem responde pelas dívidas que ele acabou deixando, Então, quem vai instituir essa questão do contribuinte é a lei, Mas geralmente a gente tem que o contribuinte do ITCMD, no caso da transmissão causa-mortes, é o herdeiro, o legatário. No caso da doação, o donatário, ou seja, a pessoa que está recebendo a doação, que está sendo beneficiada, E por aí vai, A lei, ela define a depender de cada estado, ela vai definir uma infinidade de pessoas que possam ser responsáveis pelo recolhimento desse tributo. E tem alguém que não precise recolher esse tributo? Então, como é um tributo de competência estadual, a depender das situações de cada estado, ele vai definir quem não é necessário fazer o recolhimento desse imposto. Falando especificamente do estado de Goiás, ele define que as pessoas que receberam, os donatários, as pessoas que receberam doação de imóvel rural, do poder público com a intenção da implantação de reforma agrária, não precisam fazer o recolhimento do tributo. Em outra situação também, a gente tem que o donatário que recebeu um imóvel, um lote urbano do poder público também para a questão de construir uma habitação para sua morada própria, para fazer edificação para sua morada própria, também não tem a necessidade de recolher o tributo. Em outros casos também, a gente tem o herdeiro, o legatário ou o donatário de bens, direitos, entre outros, que seja a um montante igual ou inferior a R$60 mil. Em outros casos também, o herdeiro que recebe um imóvel que tenha no valor igual ou inferior a 20 mil e que não possua, a 60 mil, perdão, e que não possua outro bem, outro imóvel. Então, assim, a depender de cada estado, eles definem quem são dispensados, quem tem a isenção do recolhimento do ITCD. Interessante. Vamos aqui a um breve intervalo.
E vamos depois voltar para poder continuar, né, falando aqui a respeito desse tema no programa. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Vamos bater um papo aqui hoje com um convidado muito especial, o Dr. Francisco Neto, ele que é especialista em direito tributário. Estamos falando de um imposto aqui muito conhecido, né? É o ITCMD, né? Temos uma pergunta aqui, Dr. Francisco. Em relação aos bens imóveis, quais os critérios de avaliação da administração tributária estadual para se chegar ao valor que deve ser recolhido? Certo. A nível de Goiás, né, a fiscalização tributária ela utiliza uma metodologia, né, que reúne várias informações, né, com algumas prioridades. Via de regra, como que se chega ao valor que há de ser recolhido no caso dos bens imóveis, né? Primeiro eles fazem um levantamento a respeito da opinião de mercado, de como está a questão de negociações já realizadas anteriormente de imóveis similares, né, a questão de como está o mercado ali do município onde o imóvel se encontra, para saber como que estão sendo feitas essas negociações, né, qual é o patamar de valor que imóveis similares foram negociados. E de posse dessas informações, outras informações são levadas em consideração, como localização do imóvel, o estado de conservação do imóvel, né, o que o imóvel tem de infraestrutura em seu entorno, que possa valorizar ou desvalorizar o imóvel, né, e algumas outras informações que geralmente os fiscais, né, e a lei também ela institui para ser averiguado, né, e ser avaliado esse imóvel que vai ser transferido. A gente tem uma declaração, né, aí desse imposto. É obrigatório apresentar essa declaração? Então, a declaração do ITCD ela é uma obrigação acessória, né? O que isso quer dizer? Ele quer dizer que aquilo que é acessório acompanha algo que é principal, né? A obrigação principal do TCMD, o que é? É o recolhimento, né? Porque houve o fato gerador. O fato gerador é a questão da transmissão, né, de bens ou direitos, seja ela de pessoas falecidas ou seja ela de relação entre pessoas vivas, né? Então, com isso, essa é a obrigação principal. A obrigação acessória é a declaração. E sim, caso você não apresente a declaração, na lei que institui o TCMD no estado de Goiás, ela aplica uma multa, né? Aplica uma multa se você não apresentar essa declaração, gera prejuízo. Por quê? Via de regra, é através da declaração do ITCMD que o fisco, né, que é a fiscalização tributária, sabe quanto que é o montante a ser instituído como valor a recolher de tributo, né? Então, assim, isso tem um prazo também. Geralmente, nos casos de transmissão causa-mortes, é até de 60 dias após o falecimento, né, da pessoa que transmitiu os bens ou que há de transmitir os bens. E no caso de transmissão inter vivos, até a lavratura da escritura, né, se for bem imóvel, e no caso de bem móvel ou direito, até a questão da lavratura do contrato, né, dessa transmissão. Ou seja, isso tem que se dar de modo anterior, porque nesse caso a declaração é que vai fazer com que a pessoa tenha ciência de quanto há de ser recolhido, né, para que esse direito posteriormente ele possa ser transferido de fato e de direito. E esse tributo? O Estado cobra, claro, ali, né? Ele pode ser pago parcelado ou à vista? Então, via de regra, ele tem que ser pago de forma única, à vista, né? Mas há suas exceções. Por exemplo, se no caso a pessoa não recolhe e a pessoa é autuada pelo fisco, né, sofrendo até o ajuizamento em seu desfavor de uma execução fiscal,
né? Ela pode, nesses casos em que ela for autuada, ela pode parcelar, né? E isso aí a gente aplica até o que é aplicado hoje no estado de Goiás para o ICMS. Nos casos de execução fiscal por conta de ICMS, o estado ele permite que seja parcelado em até 48 vezes, né? Mas nesse caso, quando há parcelamento em razão de autuação, a pessoa só pode transferir os bens ou direitos após a quitação desse parcelamento, né? Ou seja, essa pessoa enquanto ela não quitar, ela não vai conseguir, caso haja inventário, por exemplo, o formal de partilha, que é o documento que permite que as pessoas transmitam bens imóveis, móveis e direitos para sua titularidade, né? No caso, os herdeiros. Enquanto não houver quitação, então não há transmissão. E restituição? Então, quando se fala o Estado perde? Pois é, quando se fala de tirar dinheiro do Estado, do fisco, é uma questão um pouco mais delicada, né? Porque o Estado ele nunca quer perder. Mas há algumas situações, né? Como no caso de sentença transitada em julgado que reconheça a necessidade de restituição, quando for verificado que houve uma apuração equivocada, né, do montante a ser recolhido. E tem até um caso bem específico que a pessoa que recolheu sozinha numa transmissão provisória, se aparecer um herdeiro que se encontrava desaparecido, essa pessoa que arcou unicamente, né, sozinha com esse tributo, ela tem o direito a restituir aquilo que é do seu quinhão, né? Então, assim, a gente tem essas possibilidades de restituição. São poucas, são complicadas, são difíceis, mas há possibilidade. Entendi. Doutor Francisco, nosso programa está chegando ao fim. É sempre um prazer recebê-lo aqui no programa Varela Torres e sempre de grande aprendizado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Eu acho muito importante a gente trazer esses conteúdos para informar a sociedade, para tirar as dúvidas, para sanar essas questões que são tão rotineiras, né, tão usuais. E caso você tenha alguma dúvida, você pode estar mandando suas dúvidas, né, para o e-mail contato@varelatorresadvocacia.com.br, que a gente vai ter o prazer de atendê-los, de sanar essas dúvidas e de bater até um papo, né, sobre essas questões cotidianas. Bom demais. E a você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência de sempre. Deus te abençoe.